Exame de suficiência 2016.1, vamos à resolução da questão de número 3, falando de reserva legal, este assunto que é um assunto clássico em contabilidade, tanto em concurso público quanto aqui no exame de suficiência. Então essa questão sempre é interessante a gente ter essa noção da resolução, porque ela é solicitada nas várias provas de contabilidade. Nós temos então aqui o comando da questão que diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2015, antes da apuração do resultado do exercício, o seguinte patrimônio líquido. E aí nós temos aqui as contas e os saldos das respectivas contas. Capital subscrito, valor de R$30 mil, reserva de capital, que é no ágio na emissão de ações R$3 mil, reserva legal R$ 5.838 e reserva estatutária R$ 930. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro foi de R$ 8.300. Nesse caso, de acordo com a Lei 6.404 de 76 e alterações posteriores, o valor a ser destinado no período obrigatoriamente para a reserva legal é de, nós temos aqui as alternativas, R$ 162,415, R$ 2.300 e R$ 2.462. Qual dessas alternativas é obrigatoriamente o valor da reserva legal que nós vamos constituir aqui em 31 de dezembro de 2015? Então a gente já vê aqui que o patrimônio líquido, antes da distribuição desse lucro de 8.300, ele apresenta uma reserva legal aqui de 5.838. Bom, chama atenção que este assunto você pode aprofundar, o assunto reserva legal, você pode aprofundar no curso Contabilidade Básica, você que está matriculado aqui no curso de resolução de questões do exame de suficiência. Nós temos videoaulas e o livro digital para você aprofundar o assunto. E então, aqui nesta resolução, eu chamo a atenção para dois fatos importantes, que está na Lei 6.404. O primeiro deles, lá no artigo 193, caput diz o seguinte: do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. E aí vem uma ressalva, que não excederá de 20% do capital social. Então, obrigatoriamente, a reserva legal, antes de qualquer destinação, 5% deve ser aplicado em reserva legal, só que não pode exceder de 20% do capital social. E nós temos aqui uma segunda previsão na lei, que está no artigo 193, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva legal, o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, não exceder, exceder de 30% do capital social. Então isso aqui é uma faculdade que a lei diz, faculdade, ela poderá deixar de constituir a reserva quando o saldo da reserva legal, acrescido da reserva de capital, ultrapassar os 30% do capital social. Então nós temos duas situações, uma obrigatória, que não pode exceder a 20% do capital social, e outra facultativa, que a companhia, a gente, ao contabilizar essa reserva legal, ela poderá deixar de constituir a reserva legal se exceder 30% do capital social. Então nós temos que ter cuidado, porque nós temos que montar então aqui uma matriz, nessa matriz dessa forma aqui, que a gente traz, para facilitar a resolução da questão. Então, primeiramente, o que a gente deve fazer? Aplicar 5% do lucro líquido. A gente verifica aqui que o lucro líquido apurado no final do exercício 2015 foi de 8.300. Então, 5% de 8.300, a gente encontra o valor de 415, que será somado, teoricamente, em tese, à reserva legal. Por que em tese? Porque nós vamos verificar se esse valor aqui ele atende às especificações
tá? Tanto aqui do artigo 193 caput, quanto do parágrafo 1º do artigo 193, que eu acabei de mencionar. O segundo passo, a gente vai verificar o seguinte: 20% de 30 mil, ou seja, 20% do capital social. Nós temos aqui ó, o capital subscrito, 30 mil reais, que significa o capital social. Então a gente faz primeiro 5% do lucro, 415. 20% de 30 mil dá 6 mil reais, que é esse 20% do capital social. Então a gente verifica o quê? A reserva legal, 5.838, que já estava registrado lá, né, como eu chamei a atenção aqui, lá no patrimônio líquido, mais R$ 415, nós teríamos então a reserva legal de 6.253. 6.253. Vamos verificar aqui a primeira regra. Essa reserva, a Constituição, não excederá 20% do capital social. 20% do capital social é 6 mil reais. 6 mil, então, está passando quanto aqui? 253 reais, tá? Nós encontramos 415 no período, ou seja, 5% do lucro líquido, então a gente tem que fazer o seguinte: 415 reais que a gente encontrou no período, menos 253, a gente vai encontrar o valor aqui de 162, não é isso? 162. Então, aqui, conforme a pergunta diz, nesse caso, né, o valor a ser destinado no período obrigatoriamente da reserva legal é de quanto? Obrigatoriamente é de R$ 162, porque do lucro líquido, 5% tem que ser carreado, tem que ser direcionado para a reserva legal. Porém, não poderá exceder a 20% desse capital social, que é 6 mil reais. Então, a gente tem que fazer essa diferença aqui, 415 menos 253, 162. Se fosse em relação aqui ao segunda hipótese, né, a faculdade, nós encontraríamos o que aqui? O valor de 30% do capital social, que no caso nós teríamos 9 mil reais. Aí a gente somaria reserva de capital mais a reserva legal, daria 9.253, 9.253 tudo, não é isso? 9.253 menos os 9 mil, também daria 253, coincidentemente, 415 menos 253, a gente teria o valor de 162, tá? No entanto, é uma faculdade. O que a questão está pedindo aqui é, obrigatoriamente, a gente tem que inserir o valor de R$ 162, tá? Aqui na reserva legal. Então, ele diz o seguinte: nesse caso, de acordo com a Lei 6.404 de 76 e alterações posteriores, o valor a ser destinado no período obrigatoriamente para a reserva legal é de R$ 162, portanto, letra A. Bom, eu sei que essa questão reserva legal, ela tem aqui certos detalhes que a gente deve aprofundar, por isso eu friso novamente que você deve se aprofundar lá nas aulas de contabilidade básica e no nosso livro digital Contabilidade Básica, para poder exercitar e ficar mais afiado aqui nessa questão, ok? Portanto, a questão número 3 do exame de suficiência 2016.1, letra A.